a partir do versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar da palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que me importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela presença, de novo, no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como Tu sempre fazes, e nós Te agradecemos, nos ilumina. São profundas verdades o que estão escrito aqui, nesse momento na prisão onde Tu inspirou o Teu servo Paulo. E mais uma vez estamos aqui. De manhã estamos estudando o Paulo liberto. Aqui à noite nós estamos estudando o Paulo preso. O mesmo Paulo, mas em situações diferentes. Nos ilumina, Senhor, para que possamos aplicar Tuas verdades para essa igreja, para essa instituição e para a igreja, para o templo que somos nós. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você, nesse maravilhoso trânsito de Recife, já parou no engarrafamento ou no sinal e se deparou com aquele carro novo, aquele carro do ano, onde tem a seguinte frase: promessa de Deus, né? Aquele adesivo atrás, escrito promessa de Deus. E eu fico me perguntando toda vez que eu vejo esses adesivos, hoje em dia nem tem tanto, né? Graças a Deus. Mas ainda você encontra alguns. E é sempre aquela pessoa com um carro novo, né? Carro do ano, e você com aquele carro ali, né? Mais ou menos, não tão grande. Promessa de Deus. Toda vez que eu vejo isso, eu fico imaginando assim,
Onde é que tem esse versículo na Bíblia, não é? Os eleitos terão um carro novo. Ó, se tivesse esse versículo. Se tiver, me digam, não é? Eu quero achar esse versículo e eu não acho. Onde está escrito que agora que você é crente, tudo que acontece na sua vida vai dar certo? Ou melhor, como alguns dizem, né? Ah, você vai passar por uma cirurgia? Não vai dar certo não, já deu certo, né? Ah, você vai fazer esse concurso? Vai dar certo não, meu amigo, já deu certo. Poxa, que confiança, né? Onde é que tem isso na Bíblia? Ou assim, se você está sofrendo, umas pessoas dizem assim, não, Deus vai resolver seu problema, porque Ele é fiel, não é? Deus vai resolver esse seu problema. Deus não vai deixar esse seu problema continuar. Deus é fiel. Confie em Deus, que isso aí vai ser resolvido. Que confiança. E desde quando fidelidade de Deus está atrelado a necessariamente você ter o carro do ano, você ter muito dinheiro ou você não sofrer? Qual é o versículo? Onde está a promessa de Deus nessas coisas? A prosperidade, ela prega isso. A gente vai falar um pouco sobre isso. Se você está com a conta no vermelho, ou se você está indo muito para hospitais, é porque Deus até quer ser fiel com você, mas você não está deixando. Ele quer te ajudar, mas você não está deixando. Você está com algum pecado. Você está pecando em alguma coisa. Sério que eu estou pecando em alguma coisa? Não é? É claro que eu estou pecando em alguma coisa. Será que essa é a promessa? Aqui em Bereia, por exemplo, aqui na igreja Bereia, a gente ouve a palavra da forma correta e nós acreditamos que nós prestamos um culto agradável a Deus. E isso implica em dizer que jamais iremos sofrer, né? Que a igreja nunca vai passar por momentos difíceis. Essa igreja nunca vai ter problema porque ela é fiel no culto. Hoje Paulo vai dizer que não é assim que funciona. Não é assim que o cristianismo funciona. O que é que Paulo está dizendo sobre as promessas de Deus? Hoje você vai ver Paulo numa cela, sem poder ir para canto nenhum, com uma faixa enorme, dizendo assim: promessa de Deus. Esse é o Paulo que a gente está vendo. Preso, com uma faixa, com um adesivo na testa, dizendo promessa de Deus. Nós vamos ver que o evangelho avança, mas não se engane. Isso acontece por causa de muito sofrimento. O evangelho avança por causa de muito sofrimento. Essa é a mensagem de hoje. Olha os versículos 12 a 14. 3 versículos iniciais aqui. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Semana passada, a gente viu que Paulo estava preso. Aqui na carta de Filipenses ele está toda ela preso, motivo por pregar o evangelho, só isso. Esse é o motivo. E ele vai saudar os irmãos, ele vai dizer: irmãos, que saudade de vocês. Outro detalhe, eu estou preso. Eu estou preso. Mas quer saber? Ele está dizendo aqui, eu estou aproveitando cada momento que Deus me dá. Eu estou preso, mas tem muita história nessa cadeia. E eu vou contar algumas para vocês. Eu estou preso, mas é a promessa de Deus. Essa foi a primeira prisão de Paulo. Essa prisão aqui não foi tão ruim. Foi uma prisão em Roma. Foi uma prisão domiciliar. Ou seja, ele estava basicamente numa casa. Ele poderia receber visitas. Ele poderia receber pergaminhos para estudar. Ele estava confortável porque ele estava usando do seu título de cidadão romano. É como se você fosse preso, Deus o livre, e você tem o curso superior, e por ter o curso superior, você tem algumas regalias. Essa é a situação de Paulo. Só que ele ainda estava preso. E preso é privação de
liberdade. Nenhum de nós chegou até a esse ponto por causa do Evangelho, como Paulo chegou aqui. E, meus irmãos, Paulo ele está preso, mas ele não está focado no sofrimento. Talvez se nós estivéssemos presos, nós focaríamos no sofrimento, mesmo que talvez fosse por causa do Evangelho. Mas o que é que Paulo está focado? Ele não está focando no sofrimento, mas ele está focado, pelo que o texto está dizendo, no que Deus está fazendo por causa do sofrimento dele. É isso que ele está focado. Olha, Deus está abrindo umas oportunidades, porque eu estou passando por isso. É isso que ele está considerando. É claro que ele queria estar livre. Se ele estivesse livre, ele ia até os filipenses. Ele ia lá até Filipos. Ele não pode. Mas pelo tom da carta, por isso que eu disse, lê ela toda. Pelo tom da carta, você vê que ele não está arrasado. Que ele está muito esperançoso. Parece até que Paulo está descrevendo que ele está passando as férias na Itália. Estou passando as férias aqui na capital italiana. E note como Paulo tinha bons amigos. Paulo tinha amigos que se preocupavam com ele. E Paulo tinha inimigos também, a gente vai ver aqui. Quando um amigo seu passa por uma situação ruim, você não só se preocupa com a situação, mas você se preocupa com o seu amigo naquela situação. Às vezes a situação não é tão ruim, mas é fulano que está passando. Então é bronca. Porque eu conheço fulano. Ele não gosta desse tipo de coisa. Ou aquela situação é muito ruim, mas é fulano. Fulano vai driblar mais, vai conseguir. Ele vai ficar triste, claro, mas é melhor de contornar do que se fosse fulano. Você conhece o seu amigo e você sabe assim. E Paulo sabe que eles estão preocupados com eles. Os de Filipos, que mandavam mantimentos, que mandavam pessoas lá para falar com Paulo, estavam preocupados. Ele vai dizer, calma, eu estou bem, fiquem tranquilos. Eu quero informá-los que tudo está acontecendo para o progresso do próprio Evangelho. E entenda, a Bíblia não está dizendo que o avanço do Evangelho depende do sofrimento de Paulo. O avanço do Evangelho não depende do sofrimento de ninguém. O progresso do Evangelho só dependeu do sofrimento de uma pessoa, de Jesus Cristo. Aí ele precisava sofrer para que o Evangelho avançasse. Por quê? Porque tem pessoas que elas atrelam salvação a sofrimento. Olha, para eu ser salvo, eu preciso de Jesus mais sofrimento. Jesus mais sofrer. Não só Jesus. A cota de sangue de Jesus é pouca. Tem que ter um pouquinho do meu. Para encher o copo da salvação. E isso a gente sabe que é legalista. Isso é uma visão legalista. Mas algumas vezes não é obrigatório. Deus ele usa nossos sofrimentos para que outros venham a conhecer o mesmo Evangelho. Deus usa a situação que você está passando como atração para o Evangelho. Não é que o seu sofrimento vai converter as pessoas, mas o seu sofrimento era como se fosse um milagre. Vai fazer as pessoas se atraírem pela forma como você está passando o sofrimento. Pela forma como você está passando a tribulação. É exatamente isso com Paulo. Vai acontecer algumas coisas aqui. E Paulo vai dizer, olha, pelo menos o meu sofrimento, eu estou vendo na situação aqui que o meu sofrimento não está sendo em vão. Está rendendo alguns frutos. E ele tem dois motivos aqui, ele já vai dizer de cara, olha, eu estou vendo que o meu sofrimento está tendo frutos, versículo 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais saibam que eu estou preso por causa de Cristo. Toda a guarda pretoriana está tendo que ouvir o Evangelho. Porque eu estou aqui e não só sou eu que estou preso. Eles também estão presos. Porque eles estão de plantão. Eles não podem sair do posto deles. O que é que Paulo fazia? Chegava um novo, eita, vou começar tudo de novo. Olha, Cristo Jesus. Olha, César, você não é seu Deus não, viu? César não é, você não deve adoração a César não. Existe um rei que você deve adoração. Aí chegou o mesmo guarda, olha, continuando. Olha, você já entendeu o que eu falei, então eu vou repetir. O guarda não podia sair do seu posto.
E aquilo ali aguçava a curiosidade, porque veja, eles sabiam basicamente a sentença ali do porquê a pessoa que ele estava guardando estava presa. Paulo não era um inimigo político. Paulo estava preso por causa de crença religiosa. Então, ou esse cara é doido, um fanático, e quer ser preso por causa disso, porque não quer negar a ressurreição de um homem, por isso que está preso, entendeu? Ou o que ele faz deve ter algum sentido. Isso, no mínimo, aguçava a curiosidade do guarda. E aí ia dar ouvidos a Paulo. Quando dava ouvidos a Paulo, Paulo entrava com o evangelho. Então ele está dizendo, eu estou preso, mas bênção para a guarda pretoriana, viu? Porque está todo mundo ouvindo o evangelho. Talvez se eu tivesse solto, eu estava nas igrejas e eles não ouviriam. Então, essa oportunidade, ó, não está sendo em vão. Irmãos, Deus pode colocar muito bem o sofrimento na nossa vida para fazer o evangelho avançar. Seja na nossa próxima internação hospitalar, seja naquele dia mau, que está tudo dando errado, esteja atento a isso, porque Deus usa a forma como você reage diante da situação, as palavras que você fala para as outras pessoas diante da situação. Ele usa a sua boca, ele usa o seu testemunho para atrair as pessoas para perto. Lembre-se disso quando você estiver sofrendo ou se você estiver passando por algum sofrimento. Sadraque, Mesaque e Abidnego, até o pastor Rodrigo citou hoje de manhã, foram livrados da fornalha de fogo sobremaneira ardente, tudo isso porque eles não queriam se ajoelhar à estátua ridícula de Nabucodonosor. Eles deram um baita testemunho. Mesmo se eles não fossem livrados, mesmo se Deus não livrasse eles dariam um baita testemunho. Porque eles vão dizer, olha, Nabucodonosor, o Senhor é o líder, é o rei, o Senhor faz o que você quiser, mas nós não vamos nos ajoelhar para essa estátua. Porque o nosso Deus, ele não permite que a gente se ajoelhe. Só daí, só com essa fala, todo mundo ficou sabendo. Nabucodonosor ficou sabendo. O testemunho, ele foi dado diante do sofrimento. E Deus livrou aqueles homens. Mas a mesma Bíblia fala que Deus não livrou Paulo. A mesma Bíblia fala que Tiago morreu a fio da espada. Por quê? Porque as circunstâncias que acontecem na nossa vida não são medidores da fidelidade de Deus. Isso também é importante. Tem hora que ele livra, tem hora que não. Tem hora que ele quer que você passe pela tribulação. Tem hora que ele quer que você passe e pereça. O amor de Deus não depende disso. E possa ser que ele queira que você passe por várias tribulações. E usar isso para que o evangelho avance, usar isso como ferramenta. John Piper vai dizer sobre esses versículos: o sofrimento de Paulo não é a consequência do evangelho, e sim o meio pelo qual Paulo irá usar para se aproveitar e pregar o evangelho. Ele vai se aproveitar da situação para pregar o evangelho. Outro motivo que ele está vendo que não estava sendo em vão aquela prisão, versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar palavras com mais coragem. Olha, outros de fora, que estão me vendo preso e pregando o evangelho, estão ficando motivados. Olha, Paulo está preso e está pregando o evangelho. Eu estou solto, não vou pregar o evangelho. Está fazendo eles pregarem com mais ousadia. O natural seria não pregarem. Olha, Paulo pregou e foi preso. Eu não vou pregar, mas o cristianismo não trabalha muito com o natural. Ele trabalha com o sobrenatural. Esse é o sobrenatural. O sobrenatural é, eu vou pregar, porque Paulo não para de pregar mesmo preso. Os irmãos estão pregando com mais ousadia. Os irmãos estão, quando eles estão sofrendo, eles não estão caindo no sofrimento, mas eles estão pegando o meu testemunho e dizendo, olha, igual a Paulo, será que Deus está pegando esse sofrimento que eu estou passando com alguma oportunidade de pregar o evangelho? Eu acho que pode ser. Não vou perder as oportunidades, vou estar atentos. Paulo estava vendo os efeitos da sua prisão, usando isso para o avanço do evangelho. Imagine, isso
Acontece algumas vezes, não todas, mas quando o craque do time se machuca, o resto do time começa a jogar melhor. Por quê? Porque o melhor do time está fora. Então a gente vai ter que dar conta. Vamos dar conta. E de repente a gente vê resultados excelentes com um craque fora. Não é o caso lá do 7-1, né? Mas tem as suas exceções. Que o pessoal que não jogava tanto, passava a bola para o craque e o craque fazia o gol, agora ele vai ter que fazer o gol. Então ele vai ter que trabalhar mais. Aí se empenha. É isso que está acontecendo na igreja. Olha, o melhor dentre a gente aqui que está vivo está preso. O líder, o apóstolo, ele está preso. O que é que acontece? A igreja cresce. Como é que pode? Precisamos entender e lembrar quem cuida da igreja. E eu não falo no geral, eu falo daqui mesmo, na igreja Bereia. A gente precisa entender que Deus não depende da gente para fazer essa igreja crescer. Para fazer essa igreja avançar. Embora uma igreja tão pequenininha, né? A gente diz, não, Deus depende, porque se acontecer isso aqui comigo, não! Se acontecer isso aqui comigo, Deus vai arranjar um jeito. Se acontecer alguma coisa com você, Deus vai arranjar um jeito de fazer a igreja avançar, de fazer a igreja crescer, porque Ele é o dono da igreja. Paulo entendeu isso. Olha o versículo 15 a 18. Outra parte aqui. E esses versículos aqui são delicados. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Irmãos, esse texto muitas vezes é mal compreendido pelos cristãos. O que é que Paulo está dizendo? Olha, outro efeito aqui. Alguns estão pregando com muito vigor, sabendo que eu estou preso e eles têm que dar conta. E outros estão pregando sem sinceridade, estão pregando com ganância. Estão achando que eu vou ficar triste e com raiva, porque eu não estou lá na igreja, eles estão pregando o Evangelho e ficando no meu lugar, pegando o poder da igreja, estão achando que eu estou com raiva e estão estudando e pregando o Evangelho, não para que o Evangelho avance, mas para eles se destacarem. Mas pouco me importa se o Evangelho está avançando. A felicidade de Paulo aqui, mesmo com esses homens gananciosos, entenda, esses homens gananciosos, eles estavam pregando a Cristo. Ele diz aqui, esses homens estão pregando sério, estão pregando a Cristo. Mas a intenção deles é subir o poder. A intenção deles é aumentar a minha raiva. Mesmo com a intenção errada, eles estão pregando o Evangelho. Eles não estão aqui pregando outro evangelho. Não fica claro no texto qual era o problema desses homens com Paulo. O que ele vai informar para a gente aqui eles estão achando que pregando o evangelho fiel e ficando no meu lugar, eu vou ficar com muita raiva na prisão. E essa é a motivação deles. A minha raiva na prisão. Mas eles estão lá estudando. Eles estão se empenhando e pregando um evangelho. As pessoas pegam esses versículos aqui para dizer o seguinte. Olha o que é que Paulo está dizendo. Falou Jesus, está valendo. Falou o nome. Não critique a pregação de nenhum pastor. Porque se ele está falando se tiver Cristo no meio da pregação, então você não pode julgar, já é vontade de Deus. A igreja que ensina falso evangelho da prosperidade, né? Está lá, falando o evangelho da prosperidade, que a salvação é por meio dos seus méritos e a sua prosperidade depende do que você dá a Deus. Aí você diz assim, mas não está falando de Jesus? Então está valendo. Não. A igreja está pregando um evangelho liberal. Não é para deixar, é falso. A igreja está pregando esquerda cristã. Não pode, é falso. Não. Se fala de Jesus, Paulo disse que pode. Não.
Paulo até fica alegre, porque pelo menos eles estão falando de Jesus? Não, é só a gente ir lá em Gálatas. Gálatas, aí Paulo diz, vocês estão errados porque vocês estão pregando outro evangelho. Vocês não estão pregando Cristo, vocês estão pregando outro Cristo, outro evangelho. Aí Paulo bate em cima e Paulo não deixa os Gálatas em paz. Mas o que é que esses homens estão fazendo aqui? Mesmo por ganância, pregando Cristo. Paulo está dizendo aqui que a mensagem que está sendo proclamada é fiel com intenção errada. Com intenção de aparecer, com intenção de provocar a ira de Paulo, mas a mensagem está sendo fiel. Eles estão se empenhando, eles estão estudando. Olha o versículo 17 aqui, por exemplo. Versículo 17 vai dizer assim: aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. Mas essa expressão aqui, preguem Cristo, não é que eles estão pregando outro Cristo. E, irmãos, entendam, o evangelho pode ser pregado mesmo através de pessoas tolas. Mesmo através de bocas tolas. A Bíblia está dizendo aqui que o evangelho pode ser pregado. As pessoas às vezes me perguntam assim: ô Eduardo, todo católico vai para o inferno? É todo católico? Não tem um. Aí eu digo assim: olha, ele pode ir para o céu. Ah, pode? Pode. Eu respondo, ele pode ser um católico crente, agora ele vai ter que trabalhar apesar do sistema da igreja dele. Ele vai ter que, ele está dizendo que é católico, vai para a missa, mas ele vai ter que ir para a missa sem concordar com aquilo ali. É difícil, mas pode acontecer. Se ele mesmo na igreja andar na contramão do próprio sistema católico, ele pode ser salvo. Pode acontecer. Olha, só existe reforma protestante, estamos no mês da reforma, né? Só existe reforma protestante porque isso aconteceu. Deus levantou homens na igreja católica. Tem um comentarista chamado Gordon Clark, que ele comenta essa passagem, e ele vai falar que, ele vai aplicar, que ele vai dar uma ilustração, ele vai dizer que certa vez numa universidade, um professor de história, não confio em professor de história, viu? Para zombar do evangelho, ele resolve declamar um sermão de Jonathan Edwards. Olha, gente, olha como isso aqui é ridículo. Sermão de Jonathan Edwards, simplesmente esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. O sermão mais famoso de Jonathan Edwards. Se você não leu, eu recomendo você ler. Ele vai dizer: olha pessoal, vou ler um negócio ridículo aqui. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele terminou, um aluno foi convertido. Um tolo acabou de declamar um sermão e um aluno foi convertido. Porque não foi o tolo, foram as palavras que o tolo falou. Mas note, desde que seja o verdadeiro evangelho. Deus faz como quiser, ele só não muda o evangelho. Ele não vai usar outro evangelho para converter as pessoas, de forma nenhuma. E dentro dos métodos de Deus, ele pode usar o sofrimento para fazer o evangelho avançar. E é fato, irmãos, que o evangelho avança pelo nosso sofrimento. Algumas vezes isso acontece. Aprenda a usar até o seu sofrimento para a glória de Deus. Isso é maturidade cristã. Mas o texto segue. Versículo 19. E essa aqui é uma das passagens muito famosas, né? Porque eu estou certo de que, pela súplica de vocês, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele tem esperança de sair, mas ele está preso. A gente pensa na morte liberta. Imagina se estivesse preso. Paulo pensa numa possibilidade de morrer, isso pode acontecer. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele vai começar a pensar sobre isso. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei, o que devo escolher? É melhor morrer ou é melhor viver? 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas, por outro lado,
por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriar em Cristo Jesus, por minha causa, pela presença, de novo, no meio de vocês. Queridos, Deus prometeu que o Evangelho ia avançar. É uma promessa de Deus. Mas entenda, esse é o nosso segundo ponto. O Evangelho ele não só avança de forma externa, pelo sofrimento de alguém, pela situação. Ele também avança dentro de nós. O Evangelho estava, pelas palavras de Paulo, a gente está vendo o Evangelho avançando dentro dele. Está vendo o Evangelho desenvolvendo Paulo, mudando Paulo, santificando Paulo. E aí ele vai dizer, o famoso versículo, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo? Viver ou morrer? Que no meu viver ou no meu morrer, Cristo seja engrandecido. O que for melhor para ele. E Paulo ele está contemplando essa ideia e ele para e pensa o que é melhor. E ele vai dizer, olha, conclusão, melhor é morrer. Porque morrendo, eu vou estar direto com Cristo. Morrer, ele vai dizer, é incomparavelmente melhor. Tem esse comentarista aqui, eu sempre trago o livro, né? Só uma vez mesmo, para não me exibir, né? Esse aqui é a base do que eu estou fazendo nos sermões. E ele vai dizer, olha, isso aqui é uma prova escatológica. Paulo está nos dando uma prova escatológica. De que quando você morre, você se encontra direto com Cristo. Ele vai dizer, olha, se eu morrer, eu vou direto para Cristo. Então, é lucro. Totalmente lucro. Agora eu estou preso, ficar preso ou ficar com Cristo? Ficar com Cristo. Eu não vou dormir para esperar a segunda vinda de Cristo. Eu não vou para o purgatório. Eu vou ficar com Cristo, direto. Seio de Abraão, né? É isso. Quando você pensa na palavra céu, você pensa em quê? Você pensa nas ruas de ouro, dinheiro, né? Você pensa na coroa que você vai ganhar, né? Você pensa no banquete, quem gosta de comer. Eu penso no banquete, né? Na comida nova. Quais as comidas devem ter no céu? Aqui tem tanta coisa gostosa. Qual é a comida que vai ter no céu e não engorda, né? Mas a gente não pensa tanto em Cristo. Olha, você vai estar com Cristo eternamente. Esse é o centro do céu. Como é que uma pessoa que não acredita em Cristo e não gosta de Cristo quer ir para o céu? Cristo é o centro do céu. Ele é a essência do céu. Como é? Porque tem gente que diz assim, ó, eu não acredito em Cristo. Mas se existir céu, e também não acredito em céu, mas se existir céu, eu vou, porque eu sou uma pessoa boa. O que é que você vai fazer lá? Se você não acredita nem gosta de Cristo. Não tem sentido. Ele está dizendo, morrer é estar com Cristo. Morrer é estar com Cristo. Paulo, ele está pensando aqui, ó, e Eclesiastes não saiu de mim ainda. Paulo está pensando como Salomão. Ele está dizendo, morrer é lucro. Ele está dizendo que a vida debaixo do sol, ó Salomão aí de novo, não tem esperança. É decepcionante. É muito melhor estar com Cristo. Qual alegria, Paulo está dizendo, eu posso buscar nesse mundo que é só vapor. Pela mesma razão que Cristo veio a esse mundo. Cristo veio a esse mundo por causa da sua obra, da obra que ele tinha que executar. Ele veio e executou a sua obra. Nós agora, se estamos nesse mundo, nós temos a obrigação de anunciar essa obra que ele fez, até o dia que ele quiser. Que a gente fica anunciando. Esse é o nosso objetivo. Por isso viver é Cristo. Eu preciso viver a obra de Cristo e eu preciso viver anunciando a obra de Cristo. É por isso que eu estou aqui. Se você não vive para Cristo, por que você vive? Qual é o sentido da vida sem Cristo? Não tem sentido. Paulo afirma, viver é Cristo. Se é tão bom estar com Cristo, por que esperar? Porque não cabe a gente determinar a hora que Cristo... a nossa hora que a gente quer ir embora.
Cabe a Cristo determinar. Mas Paulo nem entra nesse mérito. Paulo ele vai aqui no versículo 25 e diz assim, ó: e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Eu não vou ficar por mim, porque por mim eu queria estar com Cristo, é lucro. Sabe por que eu vou ficar? Eu vou ficar por vocês. Paulo quer viver, embora saiba que é muito mais vantajoso morrer, mas por que ele quer viver? Para crescer Cristo no coração dos seus amigos, dos irmãos. Paulo prefere fazer o que é melhor para nós do que o que é melhor para ele. Por isso que ele encara a morte como lucro. Gente, morte é bom para mim, mas viver é Cristo. Eu posso dar muito mais de Cristo para vocês. É isso que Paulo está dizendo. O que é que nos motiva a respirarmos em primeira instância, irmãos? É pecado eu dizer assim, eu vivo porque eu quero ter uma família, eu quero que ela cresça, prospere. É pecado eu dizer, eu quero viver porque eu quero ver Isabel crescer, quero ver Isabel casar. Eu quero viver por causa disso. Eu quero viver porque eu quero, sei lá, passar a aposentadoria com a minha esposa e a gente aproveitar os anos de aposentadoria junto. Isso é pecado? Desejar isso? Não. Mas desejar isso acima de tudo é pecado. Você está pegando uma bênção de Deus e está idolatrando. O seu primeiro motivo de respirar, o seu primeiro motivo de agradecer porque entra ar nos seus pulmões, é por causa de Cristo. É porque você tem saúde. É porque você tem condições de passar a obra de Cristo. De anunciar Cristo, de viver Cristo. A gente diz assim, poxa, Paulo era crente, né? Olha o que é que Paulo vai dizer. Paulo era crente. Saulo de Tarsus era crente. Olha quem era Paulo. O que é que aconteceu com esse homem? Irmãos, o evangelho está avançando no coração desse homem. Isso é Deus completando a obra que ele começou. É a promessa que ele disse nos primeiros versículos. Isso é Deus formando Cristo em Paulo. Cristo fez isso. Cristo veio para cá por nós. Ele não veio para ele. Se fosse para ele, era lucro ele ficar do lado do Pai, como ele sempre ficou. Ele veio fazer isso. Ele veio por nós, a nosso serviço, para nossa salvação, a ponto de morrer na cruz. E Paulo, como discípulo, talvez aqui até sem perceber, ele está imitando o seu Senhor. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele está ficando, ele está trabalhando. Ele não para por causa dos outros. Ele não para por causa dos outros. O desejo de Paulo é que ele seja melhor, não para ele, mas para Cristo. Viver ou morrer, Cristo decide. Esse é o evangelho que transforma um monstro, caçador de cristãos, no homem totalmente aos pés daquele que ele perseguia. E se tem esperança para Paulo, irmãos, tem esperança para você. É só você ver o histórico de Paulo. Você não fez metade do que Paulo fez. De coisa ruim mesmo. Se tem esperança para Paulo, tem esperança para a gente. Você olha para os anos que você tem e vê como uma oportunidade de servir a Deus e o seu povo. Você entende que o tempo que você tem nessa terra visa o agir de Deus para o bem dos irmãos e não para o seu bem. Você não é o protagonista da sua história, é Cristo. O avanço do evangelho da sua esposa. Você pensa nisso? Do seu esposo, dos seus filhos, dos seus amigos. Isso faz diferença para você? Irmãos, muitas vezes nós vamos estar tão tristes, tão abalados, tão mergulhados no nosso sofrimento, em alguma situação da vida, que a gente não vai encontrar razão para viver. Dizer, poxa, eu estou passando por uma fase que não tem razão para viver. Você não vai olhar no seu coração nada que encontre nenhuma razão. Mas você sempre vai ter essa. Enquanto restar fôlego na sua vida, você tem o dever de crescer Cristo no coração dos seus irmãos. Para mim, o viver é Cristo. Viver por Cristo. Viver para Ele. Mesmo que doa muito. Mesmo que você sofra. Mesmo que muitas vezes a vontade de partir seja brutal.
Olha, se eu tivesse com Cristo, eu não ia mais passar por esse problema. Se eu tivesse com Cristo, eu ia me livrar de tudo isso. Não, eu devo ficar. Eu devo ficar pela igreja. Eu devo ficar pelos irmãos. Eu devo ficar pelo Evangelho, até Cristo querer me levar. Esse é o Evangelho de Paulo, que Paulo está pregando. Esse é o Evangelho de Cristo. Isso é Paulo se assemelhando a Cristo. É por isso que Paulo está feliz com o sucesso dos inimigos. Por que Paulo fica feliz com isso? Porque o coração dele não é mais dele. Porque a vontade dele não é mais dele. Paulo parou de se preocupar com o umbigo dele. A partir de agora, você pode ser o pior inimigo de Paulo. Está pregando o Evangelho? Louvado seja Deus, eu estou feliz. Está usando a minha prisão para se vangloriar e crescer no egocentrismo, mas no domingo está preparando aquele sermão para pregar o Evangelho. Glória a Deus, o Evangelho está avançando. Glória a Deus. Os inimigos que se cuidem, eles vão dar conta a Deus dos seus atos, das suas ações, das suas intenções. Mas tem gente que está crescendo no Evangelho por causa da própria ganância deles. Paulo vai dizer, glória a Deus, se o Evangelho está avançando, está valendo. A vontade de Paulo não é mais a de Paulo. A alegria de Paulo não é mais a de Paulo. O interesse não é mais o de Paulo. Aquele Paulo carnal, aquele Paulo individualista, acabou. Tudo mudou, tudo se fez novo. O mais natural seria corroer o seu coração de raiva, porque os seus inimigos estavam no seu lugar. Mas esse é um novo Paulo. Veja, existem igrejas mais prósperas que a nossa. E olha, a gente pode crescer. A gente pode ficar rico. Igreja cheia, lotada, muito dinheiro entrando. A gente pode comprar tudo o que quiser. Mas sempre vai ter uma igreja mais rica. Sempre vai ter uma igreja mais cheia. E talvez é uma igreja que nem pregue tanto o Evangelho que a gente prega aqui, com tanta seriedade, pelo menos. O culto nem é tão cristocêntrico assim como deveria ser. Você visita o culto e você vê algumas coisas estranhas. Tem uns elementos lá, tem umas coisas lá, mas você tem maturidade. Você não vai sair gritando e esbanjando, mas você tem uma maturidade de julgar e dizer não. Lá na igreja o culto é mais bíblico. Por causa disso, disso e disso. Não, lá na igreja a gente tem mais fidelidade, tem mais amor, tem mais compromisso, tem mais seriedade com a palavra de Deus. Mas Deus não pode abençoar essa igreja? Você para e diz assim, poxa, a nossa igreja é tão mais centrada na palavra, é tão mais santa, é tão mais bíblica, por que a gente não cresce feito esses irmãos? Por que a gente não cresce? E isso pode começar a aumentar um sentimento ruim na gente. Mas esse não pode ser o pensamento. Se Cristo está sendo pregado naquela igreja, mesmo com alguns erros escatológicos, ou alguns erros pneumatológicos, louvado seja Deus. Veja, você tem que orar para os irmãos serem melhores. Você não tem que se conformar. Você tem que dizer assim, olha, vamos orar para que essa maturidade avança, mas também ficar alegre, porque Cristo está sendo pregado naquele meio. O progresso dos nossos vizinhos em prol do Evangelho não deve ser motivo da nossa tristeza, e sim da nossa gratidão. Isso é maturidade espiritual. E por fim, irmãos, os versículos 27 a 30, ele vai dizer assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto é da parte de Deus. Olha, os atos dos inimigos só são prova contra eles. Se vocês agirem de forma bíblica, o testemunho de vocês vai fazer o Evangelho avançar. Versículo 29 é fantástico, ele vai dizer assim, ó, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Como assim a graça de sofrer?
Não somente de crer nele. O que é que a teologia da prosperidade faz com esse versículo? Eu não sei. Irmãos, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Vocês receberam o privilégio de sofrer por Cristo. Não só crer. Vocês acham que o evangelho é só crer? Não, é sofrer também. E tudo isso é graça. O que é que a teologia da prosperidade faz com esse versículo? Eu não sei. A Bíblia não camufla sofrimento, pelo contrário, ela exalta. Se você veio aqui e você acha que frequentando Bereia você vai parar de sofrer, lhe enganaram. Estou desfazendo essa enganação, essa falsa propaganda, porque não é assim que o evangelho funciona. Versículo 30, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo e que continuam a ter. Olha, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, as mesmas coisas que eu vou passar, vocês vão passar. Meu mesmo combate, eu estou na mesma guerra que vocês. Eu não estou numa guerra diferente de vocês, porque eu estou preso e você não está. É a mesma guerra. E foi lhe dado, meu irmão, a graça de padecer por Cristo. Padecer por Cristo. Promessa de Deus. É isso que a Bíblia fala. Não é um carro novo. É padecer por Cristo. Culto de libertação. Louvores que promovem vitória. Olha, se você orar, vai acontecer. Se você orar e se você determinar, Deus vai lhe dar o que você quer. A maioria dos louvores ainda tem esse refrão horrível. E você fica se sentindo um crente de série B. Quando você ora tanto e aquilo não acontece. Você, poxa, fulano é mais amado do que eu. Porque a vida dele é bem melhor que a minha. Quando as coisas não andam como você quer, você começa a se culpar. E esse é o câncer da teologia da prosperidade. Deus nunca prometeu facilidade. Não existe isso. Ele promete padecimento como forma de crescimento. Ele está dizendo assim, ó, sofrimento é justamente para quem tem fé. Aqueles que receberam a graça de ter fé são também aqueles que receberam a graça de padecer algumas vezes. Pare de pensar que tudo o que acontece de ruim na sua vida é por causa da sua falta de fé. Não! Paulo está dizendo, é através do sofrimento que Deus faz com que a gente cresça muitas vezes e que o evangelho avance muitas vezes. E ele chega aí com a ordem no versículo 27, porque não é um conselho aqui. Ele está dizendo, ó, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Isso é uma ordem, é imperativo. Ele está dizendo, ó, conselho para vocês. Eu acho que era bom vocês viver de modo digno. Não, vivam de modo digno. Essa palavra vivam aqui, ela é melhor traduzida como comportem-se. O sentido dela no grego é se comportem. Ele está dizendo assim, olha, se comportem como cidadão do céu. Você não é desse mundo. A sua cidadania não está fincada nesse mundo. Você tem leis que você respeita. Você tem uma forma de viver que não é desse mundo. Viva como cidadão do céu. Pare de se misturar com a cidadania mundana. Vivam de modo digno. Viva de acordo com a sua terra. E ele não fala isso, olha, assim você vai ganhar salvação. Não, não é por mérito. Ele não está dizendo, faça isso e você vai para o céu. Não. Ele está dizendo, viva como salvo que você é. Porque isso também pode gerar uma ideia contrária. Olha, embora a salvação não seja por obras, eu posso pegar a ideia de que eu já sou salvo e nada pode tirar e não viver de forma correta, de forma digna, como ele está dizendo aqui. Mas a ordem não é essa. São essas falsas ideias. Olha, Cristo quer o meu coração, não quer as minhas ações. Ele só está ligando para o meu coração. Para as minhas ações, isso aí já não importa. Cristo é amor, a letra mata, né? A lei, ele não liga mais para a lei. Lei é Antigo Testamento. Agora ele não liga mais. Isso é
outro evangelho. Entenda, Jesus ele não vem apenas te livrar do inferno. Livrar do inferno é crucial, mas não apenas isso. Ele vem te livrar da punição, da escravidão, e por fim ele vai lhe livrar da presença do pecado. Punição, escravidão, e quando terminar essa vida, presença do pecado. Tem gente que desvincula, as pessoas estão desvinculando, viver de maneira digna do evangelho. Aí diz assim, até parece que Jesus não vai me abençoar porque eu vou casar com uma pessoa do mesmo sexo. E Jesus está ligando para isso. Até parece que Jesus não vai me abençoar se eu fizer uma falcatruazinha aqui no trabalho. Vai adiantar tanto o trabalho, vai ajudar tanta gente. Jesus vai ligar para isso? Claro que não vai ligar. Até parece que Jesus não vai me abençoar que eu vou casar com uma pessoa que julga desigual, que não é da igreja. Tanto casal aí que se dá bem, tem filho maravilhoso, povo rico, abençoado. Jesus vai ligar para isso? Claro que não, meu querido, minha querida. Se você acha que viver de maneira digna não tem a ver com o evangelho, você está seguindo outro evangelho. Estamos seguindo outro evangelho. Quando alguém pode dormir com a namorada, quando alguém passa a perna pelo outro no trabalho, não está nem aí para o seu esposo ou para a sua esposa no casamento, estamos vivendo de forma errada. A gente está vivendo, está invertendo, está dizendo assim, viver é lucro. Viver não é Cristo, viver é que é lucro. As pessoas estão dizendo isso ao invés de dizerem viver é Cristo. E Filipenses estava com alguns problemas de união aqui, por isso que ele já vai recomendar, aqui já é um prelúdio, que ele vai dizer, vocês têm que viver num só espírito, vocês têm que viver num só corpo. Filipenses estava com algumas divisões, não era só Romanos, não era só Coríntios. A gente vai lidar com alguns problemas de divisões aqui. Que coisa inusitada, né? A igreja de hoje nem tem divisão, né? Só na igreja da época de Paulo. Não, vai acontecer aqui também. Versículo 28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal da salvação, e isto é da parte de Deus. Aprendam a viver como Cristo deseja, santificação e crescimento. A promessa de servir a Cristo lhe dá uma vida mais fácil. Pastor Rodrigo falou isso de manhã sobre libertação. Vai libertar você de muitas coisas que o legalismo lhe aprisiona. Se você veio aqui com uma promessa de que você não vai ter problemas, foi um completo engano. E o mundo faz justamente isso. Olha, vem para o mundo que você vai ter uma vida fácil. Vem para o mundo que as pessoas vão aceitar tudo que você fizer e vão achar lindo. O absurdo vai ser heróico. As pessoas vão aplaudir quando você cometer atos que são contrários à palavra de Deus. Essa é a propaganda do mundo, é o contrário à igreja. Mas Paulo está dizendo, não, você tem que subjugar a sua carne e se tornar um escravo de Cristo. Como é bom ser um escravo de Cristo. Porque é um Senhor que te ama, é um Senhor que dá a vida por você. Comece a entender o verdadeiro evangelho. Se você ainda não entendeu, se isso ainda não está maduro no coração da gente, que a gente comece a entender. A luta de Paulo é a nossa, a guerra de Paulo é a nossa. Esse adesivo eu deixo você colocar no seu carro e eu vou ficar muito feliz, tirar foto e botar no Instagram, se você botar esse adesivo no seu carro. Versículo 21 de Filipenses capítulo 1. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Promessa de Deus. Pode colocar. Não tem problema não. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento.